Oi, tudo bem? Eu acho que a abertura do vídeo e o título do vídeo deixam claros sobre o que é esse vídeo. E antes de começar e mostrar o colorido, eu queria falar algumas coisinhas. Se você não tem paciência para escutar o Lero Lero, você pode clicar aqui embaixo, eu vou deixar um link que vai levar você direto para o ponto do vídeo onde eu começo a colorir, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar é que se vocês ficarem escutando uns ruídos de fundo, eu peço desculpas, mas faz um mês que meu vizinho do lado de cá tá fazendo reforma na casa dele, não acaba nunca, e eu tô sempre esperando acabar, e se eu continuar esperando acabar, eu não vou conseguir postar esse vídeo na data que eu quero. E o prédio vizinho do outro lado do meu prédio também tá fazendo reforma, e em algum lugar do bairro tem alguém usando aquelas serras elétricas que cortam ferro, então tem barulho o dia inteiro nessa casa e eu não consigo mais esperar um momento que não tenha barulho para conseguir gravar para vocês. Então vai com barulho mesmo, porque o único horário que não tem barulho é à noite, e à noite eu não tenho condição de gravar porque meu quarto fica escuro e o vídeo ia ficar, ó, né? Daquele jeito, tá bom? Bom, no fim do ano passado, o canal aqui do blog no YouTube ultrapassou 2.000 inscritos e eu tava pensando em fazer um vídeo comemorativo e tinha muita gente me pedindo pra eu fazer um vídeo assim, comigo colorindo algum desenho. A maior parte das pessoas que pediram queriam que fosse algum desenho de um dos livros de postais que eu tenho. Vou deixar aqui pra vocês, aqui ou aqui, lado esquerdo do vídeo, esse aqui. Eu vou deixar aqui pra vocês o link dos 3 livros de postais que eu tenho, que eu mostrei em outros vídeos no YouTube. E as pessoas queriam que eu colorisse algum desenho desses livros. E aí eu fiquei pensando, não sabia qual desenho eu escolhia. E eu falei, bom, o vídeo é comemorativo de 2.000 inscritos no canal, meio atrasado, 5 anos do blog, que foi ontem, e comemoração lembra bolo, né? Então eu escolhi um desenho de bolo e ainda consegui aproveitar que uma das pessoas que me pediram, uma das seguidoras do blog que me pediram para fazer esse vídeo colorindo é a Nara, que faz aniversário agora no dia 6. Então é bolo comemorativo para tudo. Parabéns, Nara, um beijo, felicidades. E enfim, eu escolhi esse desenho de bolo por ser um emblema de comemoração. Então fica sendo o meu agradecimento por vocês, pelos seguidores, pelos inscritos aqui no canal, pelos seguidores do Instagram, pelo pessoal que segue o blog, pro aniversário da Nara, para comemoração de 5 anos do blog que completou ontem. Então vamos ao bolo. Ah, eu esqueci, antes do bolo, eu usei para colorir só lápis de cor Faber-Castell. Os meus são do estojo de 60 cores, mas não precisa ser do estojo de 60 cores, pode ser qualquer outro. E eu vou mostrar para vocês todas as cores que eu usei. E vocês podem usar o lápis de cor que vocês tiverem, só pode substituir a cor se preferir, ou pode usar alguma cor parecida. Então eu vou mostrando pra vocês em fotos quais foram os lápis que eu usei, pra não ficar aquela coisa aqui de ai, foca, não foca, foca, não foca. Então tem a foto e vocês vão poder ter uma ideia da cor, caso vocês não tenham esse estojo de 60 cores da Faber-Castell, tá bom? Então eu usei 2 tons de vermelho, o vermelho e o vermelho escuro, 2 tons de laranja, o laranja claro e o laranja escuro, 2 tons de verde, o verde e o verde claro, um roxo, o amarelo e 2 cores clarinhas que combinem entre si, pode ser pêssego, areia, rosa clarinho, amarelo. Eu usei o rosa claro e o areia. Eu também usei o preto para fazer alguns sombreados no final. Eu precisei fazer a parte do colorido do vídeo com a minha outra câmera, porque essa câmera que eu tô usando para gravar essa parte, ela é pesada e eu só consigo colocar ela para gravar
no lugar que eu pinto quando eu gravo aqueles vídeos para vocês mostrando os livros, porque na verdade eu faço um monte de coisa na gaveta de teclado que eu tenho e ela não aguenta o peso dessa câmera. Então, quando eu tô gravando os livros para vocês, ela tá num tripé maior e eu fico em pé atrás dela. E eu não ia ter como colocar o tripé, ia ficar eu em pé, o tripé com a câmera e depois a gaveta do teclado e eu colorindo em pé. E eu demorei 2 horas para colorir esse desenho. 2 horas. Porque, como eu já falei pra vocês, eu não sou profissional, eu não tenho treinamento com técnica nenhuma, eu sou uma amadora, totalmente amadora. Fui aprendendo a colorir algumas coisas, a usar alguns materiais, mas eu não tenho formação profissional artística. Então eu demoro horrores, eu fico pasma que eu vejo pessoas que colorem aquelas páginas duplas de Jardim Secreto em Floresta Encantada em 2 horas, e eu 2 horas eu colori um postalzinho desse tamanho. Então, para esse vídeo não ficar gigante, porque é óbvio que ninguém vai ficar me assistindo colorindo durante 2 horas, eu condensei esse vídeo em 20 minutos. Eu queria que tivesse ficado um pouco menor ainda, mas eu achei que quando eu coloquei ele menor, não dava para entender muito bem o que eu estava fazendo. E durante o vídeo, na parte de baixo, aqui embaixo, eu vou colocar o nome da cor do lápis que eu tô usando para vocês não se perderem, tá bom? Agora sim, eu espero que vocês gostem e vamos ao bolo! Toda a pintura do bolo foi feita com lápis em degradê. Se você tem dificuldade nessa técnica, eu fiz um vídeo com algumas dicas, vou deixar o link aqui à esquerda na parte superior do vídeo para que vocês possam assistir. Eu comecei colorindo as rosas com lápis vermelho escuro, sombreando de dentro para fora das pétalas. Depois, com lápis verde, fui fazendo os detalhes, também com degradê, nas folhas. Com lápis verde claro, preenchi as partes da folha que eu havia deixado em branco. Mais uma vez, usando vermelho escuro nas rosas da mesma forma, deixando a parte mais escura no centro da pétala e deixando a borda da pétala em branco. O lápis verde nos detalhes das folhas. E o verde claro preenchendo as áreas brancas. Com lápis azul, eu colori as fitas, deixando a área perto do nó mais escura e a área das voltinhas da fita em branco. Com lápis azul claro, eu preenchi a área branca que eu havia deixado nas fitas. E com lápis azul turquesa, eu intensifiquei a sombra na área do nó.
Também usei o lápis azul turquesa para colorir as uvas, ou mirtilos, eu não sei exatamente se são uvas ou se são blueberries. Eu deixei a área do contorno mais escura e a área central em branco. Por cima do lápis azul turquesa, eu usei o lápis roxo, colorindo uma parte da área que eu havia deixado em branco. Então a gente tem um degradê do azul turquesa para o roxo. Os detalhes em forma de gota que estão no bolo eu também colori com lápis azul, deixando a área mais estreita em azul e a área mais gordinha em branco. Continuei fazendo os detalhes da outra fita, também em azul, mais uma vez fazendo um degradê com as pontas mais escuras e a área central em branco. Com lápis azul claro, preenchi parte da área que eu havia deixado em branco, deixando algumas áreas em branco ainda para que dê uma ideia de iluminação. Com lápis azul turquesa, intensifiquei as sombras nos cantos. Voltando com lápis azul, fiz alguns detalhes no meio onde eu havia deixado em branco. Esses adereços do bolo eu também colori com lápis azul, fazendo um degradê da borda para o centro. Então a borda ficou azul e o centro ficou em branco. Com lápis vermelho, eu colori os morangos, fazendo da mesma forma que eu colori as uvas. A borda em vermelho e o centro dos morangos em branco. Os lápis verde e verde claro novamente para as folhas. E o lápis vermelho escuro para rosa. Com lápis laranja escuro, eu colori as cascas das laranjas. No vídeo não dá para ver muito bem, mas eu também usei a técnica do degradê. Então as bordas das cascas são mais escuras e a parte central é mais clara. Eu também fiz um degradê com laranja escuro na parte dos gomos, deixando a área próxima à casca mais escura e a parte superior dos gominhos em branco. Com um lápis laranja claro, eu preenchi as áreas brancas da casca e com um lápis amarelo preenchi as áreas brancas dos gominhos. Mais uma vez, o lápis verde nos detalhes das folhas e o verde claro para preencher as áreas brancas. Mais algumas laranjas. E as uvas coloridas da mesma forma das uvas do início do vídeo. Mais algumas rosas.
algumas folhas. Os morangos. E o lápis roxo em cima das uvas. Algumas laranjinhas. E a repetição do processo nas últimas frutas. Para pintar o bolo em si, eu usei cores bem clarinhas, só para fazer um sombreado e criar algum volume. Eu comecei com lápis rosa claro, fazendo um sombreado embaixo das rosas do topo do bolo. Também criei um sombreado na área ondulada, que é a borda da cobertura, colorindo algumas áreas com lápis rosa e deixando outras áreas em branco. Com lápis areia, sombreei levemente ao redor dos detalhes em forma de gota. E também no contorno superior das uvas. Com lápis rosa claro, sombreei a parte inferior do contorno ondulado. Fiz o mesmo processo na parte inferior das uvas. Com lápis areia, sombreei a parte superior do contorno dos enfeites azuis do bolo. E também a parte superior das frutas. Essa parte, assim como o restante, fica a critério de cada um. Eu basicamente usei o lápis rosa claro para criar as áreas mais escuras e o lápis areia para dar uma suavidade para não ficar só o branco do papel. O lápis rosa claro foi usado para sombrear a parte de baixo das rosas e das frutas, e o lápis areia foi usado para sombrear a parte superior do contorno das rosas, das frutas e das fitas.
Essa área listrada, eu usei aleatoriamente os lápis. Fui sombreando com lápis rosa claro e depois usei alguns detalhes com lápis areia. Para colorir o prato, eu usei o lápis azul nos dois cantos dele. Então, tem um degradê do azul para o branco da esquerda até o meio e um degradê do azul para o branco da direita até o meio. A área central ficou em branco. Na parte inferior do prato, do suporte, eu fiz da mesma forma. Os cantos eu colori com um azul e fui fazendo o degradê do azul para o branco, deixando a área central em branco. Também colori em azul o detalhe que tem no centro do suporte. Com lápis azul turquesa, intensifiquei as sombras nos cantos do prato e do suporte. E com lápis azul claro, preenchi levemente as áreas brancas, trazendo o degradê do lápis azul turquesa para o centro do prato e do suporte. Com o lápis preto, eu fui criando algumas sombras para dar uma ideia maior de profundidade. É um detalhe bem pequenininho, não precisa ser feito com muita força, nem com muito destaque, até porque você acaba tirando a delicadeza do desenho. Então é só um traço bem fininho, bem rente ao contorno, para que dê uma ideia de profundidade sem deixar o desenho muito pesado. Eu fiz isso no contorno inferior de todas as frutas e flores e também na cobertura do bolo.
Esse desenho foi retirado do livro O Incrível Livro de Postais para Colorir, da editora Bem Virá. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do colorido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar aqui embaixo em gostei e de se inscrever no canal. E se você já é inscrito, meu muito obrigada de novo. Se você já segue o blog, Instagram, Twitter, meu muito obrigada também. Se você ainda não segue o blog nessas redes sociais, eu vou deixar agora no finalzinho do vídeo todas as informações. E vocês podem me seguir nas outras redes também, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. Um beijo e tchau!